Agora, como que eu faço? Eu não tenho ainda um negócio estabelecido, estou pensando em abrir, estou pensando daqui um pouco em alguma coisa. Como que eu faço, Dani? Você faz as práticas com a primeira ideia que você tiver. A primeira ideia. Então, que práticas? Por exemplo, vai lá, cria tua conta, escreve uma biografia, coloca um link integrado, cria um post, começa fazendo aquilo que você já sabe, mas que nunca aprendeu de fato porque não praticou, certo? E para reduzir, muitas vezes, aquela tensão, aquela preocupação do que... Vou dar alguns exemplos. O que os outros vão falar se daqui a pouco eu resolver chutar o balde, né? E fazer, e aparecer, e criar alguma coisa, e mudar de trabalho, não importa, ou levar minha empresa agora para a internet, o que os outros vão pensar? Como que eu faço, Dani, para lidar com todas essas preocupações? Eu tenho conta para pagar, meu filho está doente, enfim, como que eu vou fazer? Porque você está aprendendo algo novo, isso te toma um pouco de tempo. Isso te toma um pouco de energia, tá tudo bem, porque vai te levar para um resultado que você deseja. Eu vou indicar para vocês aqui um livro, gente, que é a mesma coisa que eu tô falando. É aprendizado. Então, o que significa? Você vai ler e vai praticar. Porque se você não praticar, nada vai mudar. Esse livro tem mais de 15 milhões de exemplares vendidos. Isso quando eu comprei, tá? Que eu comprei a 38ª edição. Isso faz um tempinho, gente. Foi em 2012, tá aqui quando saiu essa edição, né? Eu comprei e ele ficou um tempinho ali na minha prateleira. Eu vou mostrar para vocês, né? Até que um dia eu disse, não, eu vou ler isso aqui porque eu não dormia mais. Eu só pensava como que eu vou achar uma forma de parar de viajar, de poder ficar em casa, de poder estar perto do meu filho, porque eu via ele crescendo, eu via ele se desenvolvendo longe de mim. E isso para mim era tenebroso, era terrível. Eu via as pessoas comemorando aniversário, eu via as pessoas indo em festa, eu via meu marido levando ele na apresentação da escola muitas vezes, eu via ele indo no cabeleireiro, lá no barbeiro, eu não via nada, porque eu só via o resultado, eu não participava, e isso para mim me deixava com tanta preocupação, com um peso tão grande, que eu não conseguia muitas vezes aprender e fazer aquilo que eu precisava fazer para mudar essa minha realidade. E isso aqui foi o que me ajudou muito, né? Tá até com um risquinho aqui na capa, mas eu vou mostrar para vocês, ó. É como evitar preocupações e começar a viver. Vou mostrar aqui no Instagram, ó, para quem tá assistindo lá no Instagram, tira o print da tela e aqui no YouTube, né? Ó. É do Dale Carnegie, tá, gente? Do Dale Carnegie, esse livro aqui. E ele é um livro que ele tem uma promessa aqui, né? Este livro pode modificar todo o curso da sua vida. Atitudes mentais que lhe trarão autoconfiança e felicidade. Eu vou dizer para vocês que, literalmente, né? Ele modificou. Está até marcadinho as coisinhas que eu ia lendo, ia fazendo, as coisas que eu ia anotando, para ir praticando, né? De toda a leitura aqui que eu fui fazendo. O que acontece, né? Ele foi uma ferramenta importante nesse meu processo de aprendizado. Por quê? Porque ele me ensinou muito a trazer, né? Tá até sublinhado aqui que eu separei para vocês, ó, que tá de lápis, né? Depois eu aprendi a riscar no livro de lápis, não de caneta, né? O poder da sua mente, né? O poder da mente. Gente, é um livro fantástico, né? Porque ele traz coisas que a gente passa enquanto mãe todos os dias e que se a gente quer aprender algo novo, como vender na internet, como trabalhar online, como estar perto dos filhos e ter independência financeira, são coisas que a gente também vai ter que estar passando, ó. Como
como evitar, por exemplo, né, preocupações e insônia. Enfim, eu trouxe para vocês como um presente, depois eu vou colocar lá nos stories também do Instagram, tá? Vou colocar foto lá, a indicação para vocês poderem olhar, daqui a um pouco poder comprar, porque ele é algo que me ajudou a melhorar. E o que exatamente lá no fundo esse livro, essa obra me ajudou a melhorar? É porque ele me tirou o peso da preocupação com os outros. Olha que coisa louca, né? Não era uma preocupação interna mais, de dentro de casa, da família, marido, filho. Não, era uma preocupação externa. Com o que vó falava, tia falava, tio, parente, entende? Com o que outras pessoas muitas vezes queriam botar muitas vezes a colher de pau lá no meu angu, né? Então isso me deu um certo alívio para mim entender que muitas das coisas que me preocupavam, na verdade, não passavam de coisas aleatórias e coisas que definitivamente não precisavam estar na minha preocupação de vida. E no momento que eu comecei a compreender isso, eu comecei a fazer o quê? A limpar a minha mente. E quando a gente consegue limpar a nossa mente, começa a sobrar espaço para aprender o que efetivamente eu preciso aprender. Como eu disse no início, ninguém nasce sabendo vender na internet e sai vendendo, ou numa loja física, não importa. Você vai desenvolvendo habilidades, você vai desenvolvendo competências, você vai trabalhando coisas em você que vão te proporcionando melhorar a cada dia. E essas coisas são aprendizados que você vai incorporando a partir do teu dia a dia, a partir daquilo que você vai fazendo. Toda vez que uma aluna minha chega em um dos meus treinamentos ou em uma consultoria e diz, Dani, eu não tenho resultado, eu não consigo vender. O que é que eu pergunto para ela? Quanto tempo faz que você está já investindo, que você está já se dedicando para isso? E aí ela me traz assim, eu comecei faz uns 15 dias. Aí eu pergunto, tá, quem é teu cliente-alvo? Como assim cliente-alvo? Eu vendo para todo mundo. O meu produto, a minha calça jeans, a minha bijuteria, o meu produto artesanal de mesa posta, todo mundo gosta, todo mundo compra. E aí eu começo a identificar algumas faltas de aprendizados do que exatamente fazer no mundo online, como, por exemplo, mapear o perfil do cliente-alvo, como, por exemplo, mapear, né, aonde que o cliente está, em qual ferramenta online ele está, e começo a ver que faltou pecinhas de aprendizado, de execução, de testes, de insistir, e por isso que não tem resultado. Porque não é instantâneo. Quem acha que você faz assim e sai já fazendo com muito resultado, tá enganado. Eu mesma, para fazer uma live aqui com vocês, para estar aqui gravando um vídeo que é transmitido em 4 locais ao mesmo tempo, e depois esse vídeo sai do ar, depois que ele sai do ar, ele vai para anúncio daqui a uns dias, para chegar nesse nível, para chegar nesse processo de aprendizado, de como estruturar aqui uma fala, como estruturar a linha de raciocínio para que você que está aí do outro lado possa compreender o que eu estou falando, como organizar tudo isso, não foi do dia para a noite, não foi. Eu comecei a entender um pouco de internet mal e mal em 2014. Em 2018 que eu comecei a estudar o que significava você vender online. E comecei a botar o pezinho na pontinha da água, assim, ó, praticando algumas coisas, para ver o que funcionava, o que não funcionava. Só que toda vez que eu praticava, eu sentia necessidade de quê? De aprender, para poder balizar o meu GPS de aplicação. Porque senão a gente sai como uma biruta louca.
fazendo um monte de coisa e achando que aquele monte de coisa que vai trazer resultado. Ou terceiriza, como eu fiz. E achava que ia me trazer resultado e não traz. Então, gente, você vai ter um tempo de maturação, assim como o exemplo que eu trouxe aqui da criança que está começando, que está aprendendo a andar. Você vai passo a passo, e aquele passo a passo é que vai construindo a tua estrutura firme e forte do resultado do que você quer. Certo? Tu pode estar se perguntando assim, tá, Dani, mas até onde é bom eu ficar aprendendo? Essa é uma pergunta, gente, muito séria. Muito, muito, muito séria. Sabe por quê? Porque tem muita gente também viciada em aprender, em estudar. Minhas alunas, muitas vezes, quando chegam, e às vezes já fizeram 300 cursos, aí vão lá, paga às vezes uma mentoria minha, porque não sabe, porque não funciona, e aí eu vou olhar, a pessoa só estuda. E quem só estuda, muitas vezes não aprende coisas distintas, mais uma vez. Estudar, você acumula um conhecimento. E estudar é maravilhoso. Eu estudei até o mestrado. Sempre gostei de estudar, né? Só que quando eu só acumulo um conhecimento e não pratico aquele conhecimento, eu não aprendo. Então eu sempre digo para elas, olha, é muito importante você praticar, você colocar em prática o mínimo que for, um passo de cada vez. E fazendo um passo de cada vez, você vai aprendendo. Por isso que eu indico, gente, se você tem, né, dificuldades ainda com a internet, com redes sociais, cria um perfil paralelo fechado. Vai lá, pratica lá dentro, certo? Entrem em grupos, comunidades que podem te apoiar, que podem olhar o que você está fazendo, né? E te direcionar ao invés de te criticar. Tem um mentor, uma mentora que te apoia também para corrigir aquilo que você está fazendo, mas não corrigir com o intuito de te colocar para baixo, como a educação tradicional, né? Mas corrigir com o intuito de, ó, assim, não, mas vamos fazer assim que assim vai dar resultado? Isso tudo te ajuda a quê? A evitar preocupação desnecessária, porque tu começa a afiar o teu machado e a ser mais certeira, cada vez mais, né? Qual que é o efeito colateral que existe quando eu aprendo a fazer tudo isso? Quando eu aprendo, quando eu vou lá, quando eu pratico? É você vender, minha amiga. O efeito colateral é que você vai estar cada vez mais confiante daquilo que você está vendo, está fazendo, está praticando. Você, com isso, vai começar a colocar no teu perfil principal, vai começar a colocar em prática e a venda vai acontecer. E quanto mais você aprende com as suas práticas, né? Já dizia Aristóteles, né? Um filósofo aí, né? Muito famoso. A prática, ela traz para você a sua excelência. É com a prática e não só com a teoria. Então, estude, isso é ótimo, mas pratique. Porque o aprendizado, ele vem nesse momento e não em outros momentos da sua vida. É assim que você vai começar a ter cada vez mais resultados aí no teu negócio e cada vez mais vai estar mais próxima de conquistar a tua liberdade financeira, de ver teus filhos crescerem ali, próximos do teu olhar. Tá certo? E a gente se vê no próximo episódio. Até mais!